Da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite. A falta de observação dos motoristas com relação às placas e a insistência em transportar carga acima do peso e tamanho permitidos podem provocar acidentes graves. Em menos de 24 horas, veículos com carga alta causaram danos em uma trincheira em Belo Horizonte e num viaduto em Contagem. Será que a fiscalização atualmente tem sido eficaz? Como diminuir os riscos destes acidentes? Saiba na reportagem de Fernanda Pena. No viaduto da Avenida João César de Oliveira, a pequena placa indica a altura máxima permitida, 6 metros. Foi aí, na via expressa de Contagem, local de tráfego pesado, que um caminhão carregado de carvão ficou preso nesta segunda-feira. Barreto mora na região há anos e disse que o episódio é raro por ali. Mesmo assim, critica. Eles colocaram um excesso de carga e achou que ia passar. E não passa, né? Porque eles vêm pela BR. Quando eles viram aqui, chegam aqui, o viaduto aqui tem um limite, né? Eu acho que a sinalização dos viadutos deveria ser maior, né? Porque é muito pequenininha, não dá nem para ver. A Transcom informou que a fiscalização de carga excedente é rígida. Este caminhoneiro confirma, mas vê outros problemas. Igual aqui a Via Expressa, para você passar com a carga alta, você tem que pagar uma taxa. Mas pronto, só isso. Mas ele não fala que você pode passar nem nada. Pagou, eles deixam para a conta da gente, você entendeu? Um trânsito igual esse aqui, ele é tenso, você tem que preocupar com tudo, né? Quando a placa é pequena demais, você não dá conta de ver, você entendeu? Então é uma questão assim, a gente já de São Paulo tem detector de altura. São Paulo você pode ver que isso não deu problema. A cegonha, como é muito alta, já tem um detector de altura. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, trafegar com um veículo ou carga acima da dimensão permitida sem autorização é infração grave com multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Mas se essa altura em excesso danificar a via ou equipamentos da via, aí a infração é gravíssima, com R$ 293 de multa e 7 pontos na habilitação. Foi o caso na trincheira do Complexo da Lagoinha, em BH, no domingo. Uma carreta que levava uma retroescavadeira ficou presa nas vigas de sustentação da estrutura. Não há previsão para liberar o trecho, que está em obras. Segundo a PM, a documentação alegava que a altura da carga era permitida, 4,40 metros. O proprietário desse veículo alegou que a carga foi mal acondicionada e, portanto, extrapolou essa dimensão que a legislação entende como máxima. Neste caso, sempre que esse veículo, a carga, extrapola 4,40 metros de altura, o proprietário tem que procurar o órgão de trânsito, tem que requerer o que nós chamamos de autorização especial de trânsito para ter traçado seu itinerário, o órgão de trânsito acompanha para evitar inconvenientes como esse. A trincheira é a mesma, onde aconteceram pelo menos outros 4 episódios parecidos. Em 2009, uma carreta com uma caldeira bateu nas vigas. Em 2010, 2 casos. Um caminhão carregado com um trator derrubou uma das alças e meses depois, um veículo que levava peças metálicas ficou preso. Atualmente, em todas as entradas para a trincheira, a sinalização é clara. Altura máxima permitida, 4,5 metros. E em apenas 2 entradas, há uma espécie de barreira, uma régua, que também alerta o motorista. Esse tipo de veículo é muito comum a fiscalização no perímetro rodoviário, mas quando em trânsito no perímetro urbano, nós submetemos, como qualquer outro veículo automotor, à fiscalização de trânsito. Esse complexo aqui nessa região de Belo Horizonte é extremamente bem sinalizado. A entidade de trânsito aqui de Belo Horizonte, que é a BH Trans, ela usa em alguns trechos mais críticos essa régua, esse parâmetro, né? Para que, caso uma carga com tamanho acima da legislação tente passar por aquele trecho, o condutor esbarre no parâmetro e não nas obras de aço, nos viadutos e por aí vai. Isso não é uma coisa obrigatória. Não é, é um reforço da sinalização, uma cautela que o órgão de trânsito tem a mais para a segurança tanto dos usuários da via, dos condutores, para evitar de maneira geral o acidente de trânsito. Um motorista tentou atropelar policiais em uma blitz, foi perseguido, baleado e morreu no hospital. Foi no bairro Guarani, região norte de BH.
Militares faziam uma blitz de trânsito com foco na segurança dos coletivos, quando um veículo Fiat Fiorino branco passou pela região. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares deram ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e jogou o veículo contra a guarnição. Foi aí que foram feitos vários disparos. Ele não acatou a ordem e, agindo de modo hostil e violento, tentou atropelar o sargento. E não satisfeito, ele tentou atropelar o soldado que estava do outro lado da rua também e evadiu. Nesse momento, para se defender, os militares efetuaram disparos contra o veículo, na intenção de imobilizar o veículo. O homem ainda dirigiu por vários quilômetros, mas foi perseguido. E quando os policiais chegaram ao local, encontraram o motorista ferido. O motorista apresentava ferimento, foi prontamente socorrido pelos próprios militares que iniciaram a ação. Mas morreu no hospital? Ele entrou em óbito, né? Após atendimento médico, ele veio a óbito. Segundo a PM, todo esse material estava dentro do carro. A maconha escondida no vão interno da lataria do veículo, do lado do passageiro, e a arma debaixo do banco. Ainda de acordo com a PM, o motorista identificado como Felipe Nonato Costa, de 23 anos, tinha várias passagens pela polícia. Uso de drogas, ameaça, clonagem de veículos, agressão, muitos registros aí no sistema. Os policiais estão aqui, está sendo lavrado um auto de flagrante, como é praxe. Isso, as providências de polícia judiciária e militar a cargo do comandante da unidade. Uma tentativa de assalto terminou em troca de tiros e na morte de um adolescente no bairro Inconfidentes, em Contagem. 2 jovens desceram à rua e anunciaram um assalto. Um soldado da PM que estava entre as vítimas reagiu e atirou. Um adolescente de 15 anos morreu. O outro assaltante conseguiu fugir. O PM foi atingido de raspão na barriga. Ele se apresentou ao batalhão levando o revólver do adolescente. A polícia teve acesso à imagem de outra câmera de segurança que mostrou o momento em que um carro deixou os assaltantes perto do local do crime. O veículo foi localizado com uma mulher e um homem que foram detidos suspeitos de participação no assalto. A Polícia Civil tenta identificar quem é a moradora de rua que foi assassinada dentro do cemitério da Paz, no bairro Caiçara, em BH. Segundo a polícia, ela foi agredida com uma lápide e até agora nenhum suspeito foi preso. Foram funcionários do cemitério que chegaram para trabalhar e encontraram o corpo de uma mulher caído bem aqui, neste gramado, onde há marcas de sangue. Segundo informações da Polícia Militar, ao lado do corpo havia um cachimbo para o uso de crack e uma cueca. Também estavam no local 2 lápides retiradas ali da frente e jogadas aqui. A informação da polícia é de que o crime teria acontecido próximo a uma árvore no final dessa rua, a cerca de 150 metros. E de lá, o corpo teria sido arrastado até o local. Isso porque, pelo caminho, a gente encontra rastros de sangue. A mulher foi identificada como sendo uma usuária de drogas, moradora de rua aqui da região. Todos nós vamos vir para cá um dia, mas desse jeito é meio complicado, né? Matar aqui é meio estranho. É meio estranho, tem que explicar, alguém tem que explicar por causa disso, né? De acordo com informações da perícia, foi verificado que na cabeça da vítima havia 2 pontos de ferimentos com material contuso. Essa lápide que foi encontrada no local já foi recolocada no gramado, mas a suspeita é de que a mulher tenha sido então atingida com lápides aqui do cemitério. E mais uma mulher foi assassinada, desta vez em Iguatama, no centro-oeste de Minas. Ela foi morta pelo ex-marido que confessou o crime. Segundo a PM, Solange Ferreira da Costa, de 40 anos, foi morta com pelo menos 8 facadas. O corpo dela foi encontrado coberto por uma lona no quintal da casa do ex-companheiro, no bairro Garças de Minas, em Iguatama. Ainda de acordo com a polícia, Gleison Pereira da Rocha, de 46 anos, confessou o crime. Segundo a polícia, Gleison se apresentou na delegacia de Formiga nesta segunda, acompanhado de um advogado, e confessou ter matado Solange na tarde de domingo. Eles estavam separados há 2 anos. Gleison brigava na justiça pela guarda dos filhos de 5 e 9 anos. Solange morava em Lagoa da Prata.
Diante de tantos crimes contra as mulheres, a Justiça decidiu priorizar neste mês as audiências de violência doméstica e principalmente os julgamentos de feminicídio. Atualmente, o número de processos que tem mulheres como vítimas já ultrapassa 1 milhão em todo o país. Nesta semana, 5 júris referentes à violência doméstica são realizados aqui em BH. As cicatrizes pelo corpo são um registro de uma sobrevivente. Em 2016, Sandra levou 3 tiros do marido. Um no ombro, outro no pescoço e o terceiro na boca. Para os médicos, o caso é um milagre. Tinha um relacionamento com meu ex-marido de 8 anos. A partir do momento que eu anunciei que eu queria me separar, ele começou a se transformar. E logo que ele me mandou calar a boca, ele já pegou a arma e disparou, me deu 3 tiros. Por sorte, a arma fez aquele barulho que ela mascou, como se tivesse mascado o tiro, sabe? E aí por isso ele parou, porque senão ele teria me executado ali mesmo. Segundo a Justiça, somente em 2017, 1.113 casos de feminicídio foram registrados no Brasil. Para se ter uma ideia, atualmente, o número de processos relativos à violência doméstica que tramitam na Justiça brasileira já ultrapassa 1 milhão. O caso de Sandra foi uma tentativa de feminicídio. O acusado está sendo julgado nesta terça-feira, durante a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto. Neste período, tribunais de todo o país devem priorizar a realização de audiências referentes à violência doméstica e, em especial, os processos de feminicídio. Todo dia a gente vê na imprensa que diversas mulheres têm sido vítimas de violência doméstica e isso não pode ser um fato banal. A Justiça tem que tomar providência sim, tem que dar uma atenção especial às mulheres que são vítimas de crime. Aqui em Belo Horizonte, os tribunais vão realizar 5 júris durante a semana. É um ciclo de violência que ocorre às ocultas, sem testemunhas. Normalmente, as pessoas que têm notícia ou ouvem do fato não levam o fato à comunicação de autoridade policial. Então, a importância da semana reside muito mais nisso, preservar a integridade da pessoa na condição de vítima, para que nós evitemos que a abordagem do poder público configure ela só já uma nova lesão, já uma nova ofensa. Isso é muito comum, por exemplo, infelizmente, em crimes que envolvem crianças, crimes que têm natureza sexual e crimes que ocorrem no seio de uma relação familiar. Nós precisamos estar preparados para processar esses crimes sem causar novas lesões aos envolvidos no fato. Bandidos assaltaram uma mercearia em Campanha, no sul de Minas. Os 2 entraram na loja de capacete e um deles estava armado. Veja só as imagens. As imagens do circuito de segurança gravaram a ação. Os bandidos fizeram ameaças à dona do estabelecimento. Repare que os criminosos usam capacetes. Um deles está armado. Eles exigem o dinheiro do caixa, cerca de R$100. A ação dura poucos segundos e os bandidos vão embora tranquilamente. Segundo testemunhas, eles fugiram em uma moto, sentido a BR-267. Em Varginha, outra mercearia foi assaltada por 2 criminosos armados com uma faca. O proprietário e alguns clientes foram rendidos. Os bandidos chegam a pé. Repare que eles cobrem o rosto antes de entrar na mercearia. O comerciante que está do lado de fora do balcão é surpreendido pela dupla. Armados, os assaltantes obrigam a vítima a sair do estabelecimento. O criminoso aponta a faca em sua direção. Para se defender, o comerciante joga uma caixa de biscoitos em cima dele e fica na rua, esperando eles irem embora. Outras vítimas também são rendidas dentro do balcão. Os criminosos vão até o caixa e fazem a limpa na gaveta. Em seguida, eles fogem sentido ao bairro Santana. O caso aconteceu durante a tarde nesta mercearia no bairro Parque Ozanã. De acordo com as vítimas, os bandidos estavam muito nervosos, aparentando estar drogados. Durante o assalto, eles fizeram várias ameaças. A dupla fugiu, levando cerca de R$180. Com medo, as vítimas não quiseram gravar entrevista. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, anunciou no começo da tarde de hoje que desistiu de concorrer ao governo de Minas. Ele também anunciou a desfiliação do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Lacerda tinha sido registrado como candidato no Tribunal Regional Eleitoral em 15 de agosto, mesmo depois da Executiva Nacional do partido ter dito que não teria candidato ao governo estadual.
Ele informou a retirada da disputa em uma carta intitulada "A velha política conseguiu me tirar dessa eleição". Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Céu nublado a parcialmente nublado com chuvisco nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. Nas outras regiões, sol entre nuvens e névoa seca. Em BH, mínima de 14 e máxima de 27 graus. A temperatura vai de 15 a 31 em Luz, de 9 a 28 graus em Barroso. Varia entre 13 e 35 em Pedras de Maria da Cruz. E em Coronel Fabriciano, mínima de 14 e máxima de 32 graus. Uma clínica que trata pacientes com câncer em Divinópolis, no Centro-Oeste, criou um projeto que ensina crianças e adolescentes sobre os malefícios do cigarro. Nós seremos a próxima geração sem cigarro. Esse é o tema da campanha desenvolvida por um Instituto Oncológico de Divinópolis. O projeto de conscientização é voltado para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. O objetivo é mostrar o quanto o cigarro faz mal para a saúde. A gente acredita que a melhor forma de não desenvolvermos um câncer é começar pela prevenção e pegar pesado com essa prevenção. E nada melhor do que a criança com o seu ambiente virgem da exposição ao cigarro ativo, para que ela tenha essa conscientização desde cedo. Oncologistas e enfermeiros visitaram algumas escolas para propor uma campanha de conscientização em formato de concurso. Nós estamos pedindo para que essas crianças produzam algum desenho sobre esse tema e também vamos fazer para as crianças de 10 a 14 anos os vídeos. Lucas ficou atento às informações repassadas pela médica. Ele tem parentes que fumam e sabe o quanto o cigarro faz mal. Todo dia que eu vou na casa da minha avó, eu falo pra ela, só que ela, de vez em quando, meio que para de fumar quando eu tô lá, mas depois volta. Israel tem 2 filhos pequenos e acha muito importante que o tabagismo seja discutido na escola. Acredito que a escola, com os instrumentos pedagógicos dela, ela pode contribuir e muito para incutir na consciência das crianças, né, de que o vício de cigarro, né, o uso cotidiano de cigarro, isso traz enormes prejuízos para a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10 mil pessoas morrem por dia no mundo de alguma doença provocada pelo uso do cigarro. O tabagismo pode causar mais de 50 tipos de doença. 90% das pessoas que têm câncer de pulmão, por exemplo, são fumantes. O Lucas aproveitou a reportagem para mandar um recado para os avós dele. Vô e vó, eu tô pedindo mais uma vez para vocês pararem de fumar, por favor, porque faz muito mal. Qualquer criança de 6 a 14 anos pode participar. Basta publicar as fotos e vídeos no site que aparece aí em sua tela. Quem não tiver acesso à internet pode ligar no 3212-7686, o DDD é o 37. Quem vencer o concurso vai ganhar o tablet. O segundo e terceiro lugar também serão premiados. E daqui a pouco tem sorteio de ingressos para uma peça de teatro exclusiva para convidados em comemoração aos 90 anos do Jornal Estado de Minas. E ainda, você vai ver os bares, restaurantes e chefes de cozinha vencedores na maior premiação da gastronomia de Belo Horizonte. Eu volto já já. Você pode ser convidado especial do Jornal da Alterosa para assistir a peça Família Pão com Ovo, que será apresentada neste fim de semana. O Grupo Diários Associados está disponibilizando vários pares de ingressos só para convidados. É um presente em homenagem aos 90 anos do Jornal Estado de Minas. Vamos sortear ingressos, basta ligar para 3209-0966 DDD 31. O ganhador vai assistir a esta comédia numa sessão especial que faz parte da história do grande Jornal dos Mineiros. Boa sorte para você! Comida mineira é boa demais, não é? E a maior premiação da área da gastronomia de Belo Horizonte reuniu os representantes de bares e restaurantes e também profissionais que ganharam destaque ao longo do ano.
O evento foi promovido pela revista Encontro, do Grupo Diários Associados. Foram premiadas 39 categorias nas áreas restaurante, diversão, profissional, lanche e guloseimas. Na edição da revista Encontro, o vencedor do Festival Botecar, Bazimbar, também foi homenageado. Há 16 anos, o prêmio Encontro Gastrô, o melhor da cidade, valoriza a boa culinária mineira. Esse é um prêmio que mexe com a gastronomia da cidade. Não só com quem ganhou o prêmio, como também com quem frequenta os restaurantes premiados, né? Afinal de contas, todo mundo quer conhecer, quer saborear um pouco daqueles que são os melhores restaurantes de BH. Importante para nós que promovemos o evento e é muito importante para quem participa. A gente vê nos olhos das pessoas que estão aqui concorrendo a expectativa e quando ganham não se contentam, vibram demais porque realmente faz a diferença na vida de cada um. A votação para a escolha dos melhores da gastronomia mineira foi realizada de duas formas. Pela internet, durante um mês, o público pôde votar à vontade. E os 50 jurados também percorreram os estabelecimentos para eleger os bares, restaurantes e profissionais que mais se destacaram. E quem ajudou a escolher garante que não foi fácil. Belo Horizonte tem muitos restaurantes super gabaritados, chefs também, então é uma escolha complicada. O Cabernet Botequim recebeu o prêmio pela primeira vez. A proposta da casa é servir vinho descomplicado, porque a gente quer pessoas felizes, bebendo na calçada, com petiscos tradicionais e ao mesmo tempo trazendo a coisa clássica. Leonardo recebeu 2 prêmios como o melhor chefe e cozinha contemporânea. A minha cozinha é como se fosse uma igreja, uma religião, assim. Então, a gente trabalha muito, a gente acredita nisso e o tempo inteiro a gente sabe que a gente pode melhorar. Obrigada a você pela companhia nesta terça-feira. Assista agora ao SBT Brasil. Eu volto amanhã às 7h15 da noite. Tchau!